que você nem imagina, mas dentro da sua mente tem diversas redes neurais que ativam automaticamente quando você tem esses pensamentos negativos. Eu sei que eu passava por isso também e tentei entender por esse tempo todo como conseguir fazer para mudar realmente a forma de pensar, para não ter mais esses pensamentos negativos. Isso realmente fazia sofrer, né? Então imagina que essas redes neurais que tem dentro da sua mente são construções de caminhos trilhados através das experiências que você já teve, né? Toda a sua vida você teve gatilhos que hoje, quando disparam, acabam acionando automaticamente aqueles caminhos. Como, por exemplo, quando você vai dirigir, tem alguma reação no trânsito que acontece, você imediatamente tem uma reação, né? Isso acontece em todos os outros caminhos. Imagina comigo, então, que a gente está falando de uma mata, está falando de um morro, onde é que a gente vai começar a derramar um balde de água. O que que acontece com a água? Ela vai fluir para uma direção. Esses são os seus pensamentos. Então, o primeiro ponto é entender que realmente você não tem o controle do seu pensamento. Se alguém vender para você como você pode fazer para realmente dominar o seu pensamento, isso é uma mentira. Essa é uma falácia, porque pensa bem, o pensamento ele é muito maior que a gente. O entendimento principal que eu tive nessa jornada foi entender que o pensamento não posso lutar contra ele, eu não posso vencer do pensamento. Então, eu sei que eu estou te decepcionando aqui, talvez, de certa forma, você esperava que eu falasse que você pode realmente dominar o seu pensamento e realmente conseguir controlar ele. Mas nós não somos a nossa mente. Olha que complexo entender isso aqui. Se nós não somos a nossa mente, como a gente pode fazer então para conseguir controlar esses pensamentos negativos? Volta para o exemplo da água. Se a gente derramou essa água nessa montanha e ela começa a descer, automaticamente ela vai trilhar um caminho, certo? Ela vai abrir uma valetinha. Agora, se a gente for derramar uma água de novo, que é o gatilho que acontece, quando alguém fala alguma coisa para você, quando seu chefe fala alguma coisa, sua esposa, seu marido fala algo para você que desperta uma ferida antiga, derramou aquele balde de água de novo, automaticamente esse balde dessa água, ela vai começar a escorrer por onde? Pela trilha já trabalhada anteriormente. Ela criou uma valetinha, ela criou um espaço ali, que ela realmente vai continuar escorrendo por aquele mesmo caminho. Assim são nossas redes neurais. Dentro do nosso cérebro, a gente tem redes neurais que são fortificadas com o tempo. E isso também pode ser psicossomático, no sentido assim, você sente uma reação no seu corpo, uma ansiedade, uma dor de estômago. Então, naquele momento que você teve aquele choque emocional, uma traição, por exemplo, então toda vez que no seu novo relacionamento acontece alguma coisa que parece ser um indício daquilo que você já viveu, você pode sentir essa mesma dor de barriga, essa mesma dor no estômago, porque naquele momento que você sofreu aquele impacto emocional, você estava justamente com uma dor de estômago, uma coisa assim. O cérebro criou mais uma linha de rede neural. Então agora a rede neural é ativada e você ativa também essa rede neural que te dá essa dor física, essa sensação física. Então você entendendo que se derramou o balde ali naquela montanha, a água vai escorrer pelo mesmo caminho, e se você não tem o controle desse caminho, o que que você pode fazer? Se você não pode dominar o pensamento, você pode criar um outro caminho. Aí você pode colocar uma pedra nesse caminho, fazer um desvio e começar a trabalhar uma nova rede neural. Quando você começa a trabalhar essa nova rede neural, você cria agora um outro caminho possível do cérebro ativar automaticamente quando o gatilho acontece. Então talvez esteja sendo complexo isso, mas pensa no como um gatilho. O gatilho, ele ativou agora uma outra rede neural. É assim que você consegue dominar, de fato, o que que você realmente vai reagir, como é que você vai reagir. Não é através de um milagre sobre a mudança da forma de pensar. Está mais relacionado a criar essas novas crenças, porque as antigas crenças, que a gente pode chamar de crenças, são esses caminhos neurais. Então, basicamente, a gente está falando de caminhos neurais ativados através de crenças e gatilhos que acontecem em algum momento presente, né? E a forma de conseguir transmutar isso é através de outros caminhos neurais. Então, aqui você pode ter falado, eu vi um escritor falando que a gente pode criar outra forma pode destruir aquele pensamento. O que eu quero que você entenda é que você não consegue destruir o pensamento. O que diferencia um esquizofrênico de uma pessoa que está sã? O esquizofrênico, ele uma hora ou outra acaba perdendo para o pensamento. Ele quer ir para um lado, mas o pensamento vai para o outro. Então ele luta para tentar enfrentar aquilo ali, luta para tentar vencer aquele pensamento, ele não vai vencer. Porque o pensamento, ele é maior do que o ser. Nós não somos a nossa mente. É curioso pensar assim, né? É até contra-intuitivo. Como nós não somos a nossa mente? Se a gente pensa, a gente tem o poder de pensar o que a gente quer, mas não, não é verdade. Infelizmente não é. A sua mente ela é muito maior que você. Você não tem o controle disso. Se fosse assim, a gente não ativaria mecanismos automáticos quando você vai fazer uma comida, quando você vai dirigir, quando você vai reagir de uma forma de algo que você já está acostumado, que é um caminho já trilhado. Essas redes neurais, elas são fisicamente células dentro do nosso cérebro, os neurônios.
Então, como que eu posso controlar fisicamente? A mesma coisa que você falar que você quer agora criar mais um braço. Então, eu vou ter 3 braços agora. Você não consegue literalmente fazer isso dessa forma. Então, você não pode controlar o pensamento. Esse vídeo aqui tem a intenção de confrontar esse pensamento que foi criado com o passar do tempo, onde que a gente realmente conseguiria dominar a nossa mente. Eu consegui superar esse limite. Essa expectativa é irreal de controlar a mente. O que a gente consegue fazer é criar essas novas redes neurais, né? Pensando nisso, por muito tempo sofri com essa angústia de fazer isso. Eu acabei, durante uma cerimônia de ayahuasca, tendo um entendimento muito profundo sobre isso. E comecei a pensar em criar uma coisa que pudesse aplicar em mim mesmo, para que na hora que eu crio que ativo essas redes neurais automáticas, conseguisse criar outra rede, né? E foi um momento muito maravilhoso, onde é que eu desenvolvi um método durante essa cerimônia, um período de 6 horas, imerso ali durante a noite, criando realmente uma estrutura que eu comecei a aplicar em mim mesmo, durante a noite toda e depois, durante as semanas seguintes. Eu compartilhei com diversas pessoas, elas começaram a aplicar isso e começou a dar certo para elas também. Esse método se chama Método Arte, é um e-book que está disponível para você poder comprar. Eu vou colocar no link da descrição aqui, você encontra esse material. E esse método arte, ele tem 3 perguntas essenciais que realmente conseguem fazer a pessoa que está se perguntando isso conduzir o cérebro a criar uma nova rede neural. Depois de um período aplicando isso, essa rede neural agora passa a ser a rede principal. Então a gente entende aqui, no resumo desse vídeo, que o gatilho que acontece de alguém que falou alguma coisa, de algo que aconteceu, de uma coisa que você viu, ativa automaticamente uma rede neural, uma reação que você tem quando você sente um frio, por exemplo. Você já vai colocar a roupa, você nem percebe que você está fazendo isso, mas você vai colocar mais um casaco, você vai, porque é uma rede neural automática. Então, o que eu quero transmitir com esse material, nesse e-book, é como você pode fazer para parar de ter esses pensamentos negativos, criando outras redes neurais. Esse é o trabalho dentro desse e-book. Está disponível aqui no link da bio para você poder comprar. Espero que te ajude com isso também. E segue aqui nesse canal para poder ter mais entendimento sobre esse conteúdo da expansão da consciência.